Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Vou estar contando para vocês a história, né, como Deus preparou o meu casamento, né? Vocês sabem que eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Aqueles que não conhecem, que não sabem, vai lá, assiste o vídeo que eu conto a história, como Deus me chamou nessa graça, como Deus chamou a minha família nessa graça, né? Vai lá e dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça parte da nossa família. Se inscrever, gente, e dar um joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, né? Espero que vocês estejam gostando, fico muito feliz com os comentários de vocês. Continua comentando, continua curtindo, dando a like, né? Pra o nosso canal cada vez aumentar mais, né? E foi assim, quando Deus me chamou nessa graça, como eu falei com vocês, eu tinha ainda 10 anos, né? E nesse período eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita vergonha, eu era muito tímida, então não tinha coragem de chegar para as pessoas para conversar. Eu gostava muito de ir no culto e sair depois do culto já ir embora para casa, né? Não era muito de estar frequentando reunião de mocidade, não era muito chegada a ir em reunião de mocidade, então era mais reservada de ir no culto à noite mesmo, culto oficial. E geralmente quando era reunião de mocidade era raro eu ir. Eu não gostava muito de ir. Eu ia mesmo que a minha família me insistia mesmo de ir, aí a gente acabava indo uma vez ou outra. E nesse período, né, os anos foram se passando, né, eu fui completando idade e buscava palavras, o Senhor falava assim na palavra, que o que era meu Ele ia preparar pra mim, que o que era meu Ele ia trazer na minha mão, que o que era meu Ele ia limpar e trazer pra essa graça. E eu não entendia, eu buscava a palavra de um jeito, achando que Deus ia aparecer de um jeito, e Deus estava aparecendo de outro jeito na minha vida, né? Tudo que Ele faz, Ele não faz do jeito que a gente quer, Ele faz do jeito do jeito dele, né? Que o que é certo, o que é preparação de Deus mesmo, né? E, gente, o meu irmão, ele morava na cidade próxima, né? A gente ia muito lá, porque a gente gostava muito de ir no sábado no culto lá, então a gente sempre estava lá. E um certo período o Senhor fechou as portas. O Senhor falava na palavra que o que era meu Ele estava limpando, Ele estava preparando. E o Senhor fechou as portas, eu não conseguia mais ir lá, nesse período. Aí a gente passou um tempo sem ir lá. E meu irmão cobrava, meu irmão ligava pra minha mãe. Ah, vocês não vêm mais na minha casa, vocês não vêm mais na igreja. Vocês sumiram daqui. E não conseguiram, não achava meio de conseguir ir. E um determinado dia, né, a gente foi pra igreja. Nós atrasamos nesse dia pra ir pra igreja, que não era o dia que meu pai atende a porta, que meu pai ele é porteiro, né, muitos anos que ele é porteiro dessa graça, e não conseguia, nós não chegou cedo, que não era dia de atender na porta, então também nós atrasamos. E o irmão da cidade vizinha, que era cooperador de jovem, chamou, que é o meu esposo hoje, chamou ele pra vir, que ele ia tocar na igreja, porque não tinha músico, e o irmão ancião chamou ele, pediu pra ele vir pra tocar, pra ajudar a igreja. E ele chamou ele um dia antes, aí ele falou que não ia, que ele não tava sentindo de ir, e nesse período, diz ele que o dia inteiro ficou tribulado, não queria vir, porque ele não tava sentindo vontade de vir, mas diz ele que quando foi de última hora, ele ligou pro irmão cooperador, e falou pro irmão assim, eu resolvi, eu vou ir congregar. E chegado lá, ele foi. Aí quando eu cheguei, ele já tava lá sentado. Quando eu cheguei, quando eu olhei pra frente assim, pra entrar, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, o Senhor tocou no meu coração, mas é teu esposo. E eu falei assim, que isso? Nem conheço o rapaz, como que eu já fico pensando essas coisas? Só da minha cabeça mesmo, na hora eu pensei assim. E ele pensou mesmo, ele sentiu a mesma coisa. O mesmo que eu senti, ele sentiu, que era preparação de Deus. Só que como eu tinha o costume, acabava o culto e ia embora rápido, naquele dia foi o mesmo jeito. Chegou naquela hora, acabou o culto, eu já fui embora. Dizer que quando chegou lá embaixo ele me procurou e não conseguiu me achar. Aí passados uns dias, a minha cunhada pegou e a gente foi em São Pedro, né? A minha cunhada chamou a gente para ir em São Pedro, a gente foi. A minha cunhada falou assim, não, tem um jovem tão bom, Camila, que tá morando aqui, ele batizou, é da sua igreja, o Fernandinho, gente boa demais, trabalhador. E ela começou a falar, meu irmão começou a falar que ele era gente boa, que ele era trabalhador. Aí eu falei assim, eu não quero conhecer ninguém não tenho vontade de conhecer ninguém não. Aí ela pegou,
ela foi e falou, e Deus já estava tocando o coração dela falar. Ah, a minha cunhada também é da sua igreja, o irmão dele, né? Começou a falar com o irmão dele, perguntar ao irmão dele se ele tinha namorada, se ele estava namorando. E o irmão dele falou assim, não, que eu saiba, ele não tem namorada não. E desde aí já começou a abrir as portas. Aí a gente pegou, aí por um acaso ele quis me conhecer, aí a gente conversou. Aí eu falei com ele que eu queria buscar a palavra, que se Deus confirmasse, que aí a gente ia começar a namorar, que eu não queria começar a namorar sem preparação de Deus, sem buscar a palavra. A gente começou a buscar a palavra, Deus confirmou na palavra e foi confirmando. Aí de repente, passados uns meses, o irmão ancião da nossa igreja, ele gosta muito de cobrar, né? Ele chegou perto dele e falou com ele assim, ó, irmão Fernando, o irmão sabe que nessa graça a gente não pode namorar muito tempo, né? Quanto tempo que o irmão já tá namorando? Aí ele falou, que eu acho que eram 5, 6 meses. Ele falou assim, porque mais rápido, né? O irmão já tá completando. Geralmente aqui na minha cidade, as moças casam com um ano e pouco, não passa desse tempo. Aí ele falou assim, irmão, mas eu não tenho condições de casar, né? Porque agora que eu tô começando a trabalhar de novo, ela também, nós não tem capacidade de casar. Mas aí, passados assim, a gente foi sentindo o coração de buscar a palavra para Deus preparar condições para nós casar. E aí nós queríamos marcar o casamento, ele queria marcar uma data, eu queria dia 12 de março de 2016. Ia completar 11 meses que nós estávamos namorando. Aí ele pegou, eu fui e marquei, nós marcou a data, que era o dia que eu queria, né? Ele faz aniversário dia 10 de março e no dia 12 nós casou. Dois dias depois que ele fazia aniversário. Foi bem bacana mesmo, nossa, fiquei muito feliz. Aí a gente pegou, foi, aí conseguimos marcar o casamento. Nesse tempo o Senhor foi tão maravilhoso com a gente, que o Senhor preparou as condições, e nós não tínhamos condições, a minha família é simples, nós não tínhamos condições, mas Deus preparou todas as condições para os meus pais me ajudar no casamento. Eu comecei a juntar um dinheirinho, né, para fazer a festa. Eu queria uma festa simples, porque eu nunca sonhei com festa chique, com festa cara, porque eu sempre fui muito simples, então eu sonhava com uma coisa simples, mas que ficasse todo mundo satisfeito, que fosse todo mundo bem recebido, que tivesse bastante comida. Graças a Deus, Deus cumpriu no meu coração isso, né? A minha festa foi simples, mas o pessoal comeu, sobrou muita comida, foi maravilhoso o meu casamento, né? Aí eu trabalhava numa loja, né? E nesse tempo aí eu peguei, Deus preparou pra mim, Deus preparou tudo. Deus preparou o cozinheiro, Deus preparou refrigerante, os doces, bolo. Deus preparou todas as coisas. Eu não tinha condições. A única coisa que eu fiz, que não estava no meu alcance e que foi uma prova que eu passei, foi o vestido de noiva, né? Que eu tava... a esposa do ancião, falou comigo que Deus ia preparar o vestido, né? E quando foi na hora mesmo, que eu precisava do vestido, uma semana antes, quando ela mandou o vestido pra mim, eu fiquei decepcionada, eu fiquei provada com aquilo, porque eu achava que, assim, que eu ia conseguir o vestido sem ter que gastar R$1, né? E quando chegou o vestido, gente, chegou o vestido de manga comprida, era no tempo de calor, o vestido tinha manga comprida, o vestido tava amarelo, né, encardido, e não servia ainda em mim. Era 4 vestidos que ela mandou pra mim, e eu fiquei muito provada, muito atribulada, sabe? Porque eu pensei assim, meu Deus, o Senhor falou tanto na palavra que o que era meu, o Senhor ia dar na minha mão, que o Senhor ia preparar todas as coisas, que o Senhor ia preparar meu casamento, que o Senhor não ia faltar nada na minha vida. E agora, Senhor? O Senhor vem, chega um vestido desse jeito pra mim, o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de alugar um vestido nessa hora. Porque o meu dinheiro era um pinguinho de dinheiro que eu tinha e era contado para pagar as coisas, as despesas do casamento. A minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou, meu irmão me ajudou, a minha irmã me ajudou, todo mundo me ajudou, o meu sogro me ajudou, né? Ajudou a gente no casamento, todos ajudou. Eu falei, e agora? Eu não tenho condições, né? E aí eu peguei, mesmo assim, eu peguei o vestido, levei lá na casa das noivas, né? Na loja.
E chegando lá, a moça falou comigo assim: Camila, eu sinto muito, mas o valor que eu vou ter que reformar esse vestido, eu alugo um vestido pra você do seu gosto. Eu te conheço, eu sei que você é uma moça boa, você é uma moça evangélica, eu te conheço desde criança, eu faço questão que você escolha um vestido bonito, né? Ela é de outra denominação, né? Ela é amiga da minha tia, então ela fez questão de me alugar o vestido que eu podia escolher o vestido lindo que eu quisesse, né? E ia ser por um valor muito bom, que ela ia fazer um preço bom pra mim, porque ela sabia que eu não tinha condições. E eu comecei a experimentar o vestido, eu não sabia nem qual escolher. Mas eu escolhi o vestido, eu fiquei apaixonada com o vestido na hora que eu coloquei ele. Falei assim, não, esse é o vestido que eu quero vestir. Era do jeito que eu queria. E eu fiquei feliz demais. Eu dei uma entrada e ela dividiu pra mim ainda de 2 ou 3 vezes. Aí começou a minha luta, porque eu achava que eu ia casar sem nenhuma conta. E casei já com conta, né? Tinha que pagar o vestido. E não sabendo eu também que o meu esposo estava vindo cheio de dívida. Essa foi a prova que nós começou a passar, né? Quando eu casei, ele chegou pra mim e achou que eu tinha dinheiro e que ele não ia passar aperto, né, com conta, né? E quando ele veio cheio de dívida. E eu fiquei provada demais, porque eu sou de uma família simples, mas só que, graças a Deus, nas condições que Deus preparou pro meu pai, nós nunca deixou faltar nada na nossa vida, né? Ele nunca deixou faltar nada. Nós sempre não teve o chique, mas nós teve de tudo. Tudo que meu pai pôde dar pra nós, ele trabalhou, lutou, sempre quis dar pra nós do bom e do melhor, né? E assim, ele era muito responsável. Ele tudo que a gente queria comer, que a gente queria comprar, se tivesse condições, ele não deixava faltar pra nós. E eu cresci assim, aos 14 anos eu comecei a trabalhar, né? Então eu sempre esforcei, sempre eu quis trabalhar. Eu dormia com a senhora, com a madrinha da minha mãe. Então eu sempre fui esforçada, desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar e para ter as minhas coisas, né? E desde essa época, aos 14 anos, que eu comecei a fazer o meu enxoval. Então a arca que eu tenho na minha casa hoje é de enxoval que eu fazia, que eu era feliz demais. Eu adorava comprar as coisinhas simples, mas que eu tivesse condições de comprar. Então aí a gente casou desse jeito, né? Endividado. Eu não sabia que ele tava cheio de conta. E eu comecei já com as dívidas também, que eu fiquei devendo também. E fiquei devendo o resto ainda, o restante do aluguel, do lugar da festa, né? Porque eu não dei conta de pagar tudo ao mesmo tempo. E aí começou a minha prova. Mas naquele dia do casamento, Deus preparou que eu ganhei muito presente. Todo mundo foi no meu casamento, todo mundo comeu, bebeu, ficou feliz demais, elogiaram a comida, porque a comida foi maravilhosa. Os cozinheiros que cozinhou de coração, foi preparação de Deus e foi uma comida maravilhosa. Eu nunca esqueço, sempre nós lembramos dessa comida, que foi muito boa, né? O dia foi um dia maravilhoso, foi o melhor dia da minha vida, porque a gente, quando chega no dia de casar, a gente fica feliz demais, né? A gente quer que dá tudo certo, quer estar bem, quer estar feliz. E assim, naquele dia foi maravilhoso, foi um dia único e especial, né? E Deus cumpriu a palavra na minha vida, Deus preparou todas as coisas, não deixou faltar nada. Tudo que eu quis foi preparação de Deus. A decoração da festa foi linda, foi preparação de Deus. Eu ganhei os móveis da casa. A única coisa que meu esposo comprou foi a cama que ele comprou, o guarda-roupa e a geladeira. E depois que eu casei, eu comprei o sofá, né? Mas o resto foi tudo preparação de Deus. Deus preparou todas as coisas. E eu fiquei feliz demais com a palavra se cumprir na minha vida. A minha felicidade era ver a palavra se cumprir na minha vida. E aí no dia do casamento nós casamos. Quando foi no outro dia, eu fui ver os presentes. Eu ganhei tanto presente, eu ganhei tanta coisa. Eu fiquei tão feliz que eu não acreditava de tanta felicidade. Porque é um dia único e especial na vida de qualquer moça, né? E pra mim foi um dia maravilhoso, especial. E daí então, depois que eu casei, começou as provações, né? As dívidas aparecer nesse meio período, no mesmo mês. Eu fiquei provada, eu falei assim, meu Deus, como que os outros vão chegar na minha casa, não tem nem um sofá, né? E naquele mesmo mês eu fui lá, comprei, ainda foi na conta do meu pai ainda. Eu comprei o sofá, né? No dia que eu comprei o sofá,
eu comprei o sofá e não contei pro meu esposo. Porque como eu tinha costume de trabalhar, eu trabalhava, a gente casa, a gente acha que a gente pode continuar sendo a mesma coisa, né? Tudo que eu queria comprar, meu pai sempre ia lá, assinava, deixava eu comprar na conta dele. Então eu pensei, eu vou comprar e não tem problema, né? E também não sabia que meu esposo estava endividado. Tava cheio de conta para pagar. Então quando eu peguei e comprei o sofá escondido, no dia que chegou o sofá aqui, ele chegou em casa, ele ficou de mal de mim, ele ficou bravo comigo. Ele ficou 3 dias sem conversar comigo por causa do sofá. Porque ele não aceitava. Porque ele não falou comigo. Depois que ele falou comigo. Você não sabia que eu tô todo cheio de conta pra pagar. Eu não sei nem como eu vou pagar. Como que nós vamos pagar esse sofá? Eu falei assim, não, eu vou trabalhar. Eu tenho fé em Deus que eu vou trabalhar. Vou pagar todas as minhas dívidas. As contas que tem do casamento. E ainda vou conseguir pagar meu sofá. E o Senhor foi tão maravilhoso na minha vida que Ele deu condições. Eu consegui pagar o resto do vestido, eu consegui pagar o aluguel da festa, ainda consegui pagar o sofá. Eu paguei até a última prestação. Se ele me dá R$1, eu não dependi dele nem R$1 para pagar o meu sofá. E dou graças a Deus que se eu não tivesse comprado naquela época, hoje eu não teria sofá até hoje. Porque tudo na vida da gente é tão difícil. Então eu falo assim, que Deus cumpre a palavra dele na nossa vida. No tempo certo, na hora certa, Deus aparece na nossa vida. Vocês podem ter fé, confiar, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Passa os anos, passa-se os tempos, mas Deus cumpre na nossa vida, como cumpriu na minha vida. Gente, eu já cheguei a ter tempo de chegar na igreja, escutar a palavra, o Senhor falar com a minha alma, e eu sair da igreja e chorava e falar com a minha mãe assim, eu não vou voltar mais na igreja, eu não vou pôr os pés mais na casa do Senhor, porque eu já não aguento mais. Porque, gente, é muito difícil você servir a Deus e as pessoas te humilhar, te jogar na cara as coisas. Então eu era muito humilhada, por causa que eu tinha 25 anos e não conseguia arrumar namorado. Então era muita humilhação pra mim. As pessoas chegavam pra mim e falavam pra mim assim, ah, você não vai na mocidade, você não congrega fora, você vai ficar velha sem casar. E aquilo batia uma angústia muito grande no meu coração. Então, por isso que eu já chegava na igreja, sentava, ouvia o culto, saía do culto correndo, sem poder conversar com ninguém, porque eu já não aguentava mais chegar as pessoas para mim e me humilhar, me deixar provado. Então, eu preferia fazer isso. Então, foi uma vitória muito grande que o Senhor preparou na minha vida. E Ele falou que quando eu recebesse a minha vitória, eu não ia nem acreditar. Tão feliz com a preparação que Deus fez na minha vida, que eu casei sem nenhum real, sem condição, juntando os pouquinhos aqui, os pouquinhos ali do serviço que eu trabalhava, para conseguir pagar as coisas tudo do casamento, né? E se eu não tivesse tido problema com vestido, eu não ia ter dívida, porque o dinheiro que eu tinha daria para me pagar todas as despesas, daria para me pagar o aluguel também, então eu não ia ficar devendo. Mas eu tirei o dinheiro do aluguel, né, da festa, para pagar o vestido, coisa que eu não tinha condições, porque eu tinha o dinheiro todinho da festa, mas eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então essa foi a prova na minha vida, né? Como se diz, Deus dá a bênção na vida da gente e testa a fé da gente para ver se a gente vai se abalar. Mas graças a Deus que eu não se abalei, porque naquele mesmo momento eu lembrei Deus, oh meu Deus, você não falou que ia cumprir na minha vida tudo, que o Senhor ia preparar tudo, que eu não ia ser humilhada por ninguém, que eu não ia faltar nada na minha vida? Então agora, Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. E Ele cumpriu a palavra dele na minha vida, Ele não deixou faltar nada na minha vida. A minha festa foi linda, foi simples, mas eu fiquei muito feliz com tudo que Deus preparou na minha vida, né? E casei, igual eu falei com vocês, com meu marido cheio de conta. Eu também casei com conta, né? E quando cheguei, passados assim, uns dias, eu descobri. Isso aí eu vou contar outra história, outro vídeo, a parte 2, né? Essa é a parte 1 que eu tô contando pra vocês. Como é longo, eu vou estar contando de 2 vezes, né? Eu vou contar a parte 1 e a parte 2, porque ao mesmo tempo eu casei e engravidei, né? No mesmo mês eu casei e engravidei. Porque como eu tinha 26 anos, eu tinha muito medo de casar e não poder ter filho, porque eu nunca fui no médico, eu nunca fiz exame, eu não sabia de nada. Então eu já casei e faltou uns dias sem tomar remédio, e aí eu já parei de tomar e pensei assim, seja o que Deus quiser, né? Porque eu nem sei se eu posso engravidar, eu achava que eu nem poderia ter filho.
E o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor preparou o primeiro filho, né? Que é o João Miguel. Eu vou estar contando pra vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? E que vocês vejam como é a maravilha que Deus faz na vida da gente. Como é tão gratificante a gente servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena buscar de Deus. Vale a pena a gente escolher um caminho certo, um caminho bom, porque todos nós temos que servir a Deus. Não importa a religião, não importa. A placa da igreja não salva ninguém. O que salva é o nosso coração, a nossa fé, é a nossa confiança que Deus vai estar na nossa vida. É pedir todo dia a Deus antes de sair, na hora de chegar. Eu saio da minha casa, eu peço a Deus. Eu vou andando dentro do carro, dirigindo, eu vou cantando um hino, eu vou agradecendo a Deus, pedindo a Deus para guardar eu, a minha família, os meus parentes, os meus amigos, até aqueles que dizem que são meus inimigos. Eu peço para todos, por causa de quê? Porque o que eu pedi de ruim para mim, o que eu pedi de ruim para as pessoas, eu tô pedindo para mim mesmo. Porque Deus fala, o que você fizer de mal pro próximo, vai voltar para você mesmo. Então eu não desejo nada de mal pro próximo. Então todos os dias eu saio com esse propósito na minha vida, de sair cantando, pedindo a Deus para me guardar eu e a minha família. Então essa que é o meu testemunho que eu tô contando para vocês. Espero que vocês gostem, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.